1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. O sábio autor de Eclesiastes, a tradição atribui muito provavelmente a escrita dele ao sábio rei Salomão, mas no final de sua vida, já idoso, traz um princípio de sabedoria muito importante. O sábio diz: há muito mais sabedoria na casa de luto do que numa noite de festas. Porque se a gente frequenta uma casa de luto com frequência, ali a gente enxerga o fim de todos os homens. E nós temos muitas portas abertas na casa de luto para, ao enxergar o fim da nossa vida, e pode ter certeza, se abrevia, é como bolha de sabão, é como neblina, passa muito rápido a nossa vida. Na casa de luto a gente tem grandes condições de, ao refletir sobre o final da nossa vida, endireitar a nossa vida diante de Jesus Cristo. E hoje nós tivemos aqui a casa de luto, o dia todo, nesse espaço aqui onde nós estamos, o velório da nossa querida irmã Nenzinha, que nesse momento está na presença de Jesus Cristo, o Senhor em quem ela havia depositado sua esperança. E nesse momento para ela não há mais lágrima, não há mais dor, não há mais lembrança das coisas passadas. O apóstolo João, ao receber a revelação de Apocalipse, no capítulo 7, tem uma visão do céu. E lá o próprio Senhor, assentado no alto e sublime trono, garante que enxuga dos olhos toda lágrima daqueles que estão na presença dele, os conduz às águas de descanso e jamais terão dor. Louvado seja Deus por isso. E eu gostaria que nessa noite nós voltássemos a refletir sobre a viva esperança que precisa estar fazendo morada em nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo, nesse versículo tão importante de 1 Coríntios 15, nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Preste atenção no argumento do apóstolo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu estou lendo um livro do Larry Crabb, um autor americano. O título é muito sugestivo: Viciados em Si Mesmos. E nós somos uma geração altamente intoxicada em si mesmo. E o Larry Crabb trabalha uma teoria muitíssimo importante. Ele diz que só há uma maneira de nós nos desintoxicarmos de nós mesmos. Lidarmos com esse vício frenético que temos pelo nosso bem-estar, pelo nosso prazer, pelo culto à felicidade, pelo desejo de que todos os nossos sonhos e expectativas sejam realizados. É que nós voltemos o nosso olhar para aquilo que nos espera, para a nossa verdadeira pátria, para o nosso encontro com Cristo, para a pátria celestial. Larry Crabb afirma que nós precisamos voltar a viver como os santos do passado viveram, sabendo que eram peregrinos e forasteiros nesta vida, com mochila nas costas, aguardando sua verdadeira morada. Na medida em que nós concentramos o nosso olhar na pátria que Deus construiu para cada um de nós, a nossa verdadeira casa, nós recebemos de Deus a dádiva de poder viver para conhecê-lo, desfrutar de alegria nele e amar os outros, sem exigir tanto que nossas necessidades mimadas sejam sempre satisfeitas. Só há um modo da gente se desintoxicar de nós mesmos: olharmos para a viva esperança que Cristo conquistou para nós através de sua obra no Calvário. É por isso que, se a nossa esperança, nossa concentração, nossos esforços se resumem tão somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo trabalha exaustivamente sobre o que nos espera. Ele fala de forma bem específica sobre a natureza do corpo que nós teremos quando estivermos com Cristo Jesus. A partir do versículo 35, o apóstolo Paulo dirá, pode ir lá para o versículo 35, mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo os ressuscitados virão? Aí Paulo diz: insensato,
O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Paulo segue dizendo: nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. Ele é terreno. O segundo homem, Cristo, veio do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, isto é, eu e você. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do corpo do homem celestial. Deixe-me parar por aqui, depois a gente continua, para explicar os argumentos do apóstolo Paulo, para que você não fique tão confuso. Note, Paulo está respondendo uma pergunta hipotética. Como é que vai ser esse negócio da ressurreição? Quando nós ressuscitarmos, com o que nós nos pareceremos? Qual será a natureza desse corpo ressurreto? A gente vai se parecer com quem nós somos hoje? E aí Paulo diz: calma, esse tipo de raciocínio ele é tolo, porque nós estamos acostumados a pensar em categorias terrenas. Quando a gente fala em ressurreição, nós precisamos pensar em categorias celestiais, porque nós estamos falando de uma vida com a outra natureza. O nosso corpo ressurreto será semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. E o corpo ressurreto de Jesus era um corpo celestial, não era um corpo como o nosso, não era uma natureza idêntica à nossa, porque a nossa natureza foi herdada do primeiro Adão. O primeiro Adão foi criado do pó da terra. Desde o primeiro Adão, todos os seres humanos seguintes vieram do pó da terra. Com Jesus foi diferente. Ele veio do céu. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Embora ele comungasse da nossa natureza 100% humana, ele também é 100% Deus. A sua natureza é celestial. É por isso que Jesus, após experimentar a ressurreição, ainda que tivesse um corpo real, não era um fantasma, era um corpo real como o meu e o seu, note que ele nutria alguns poderes, algumas características que nem mesmo os discípulos conseguiam compreender, como por exemplo, vocês vão se lembrar, os discípulos estavam num ambiente fechado, de repente Jesus aparecia. Lembra disso? Tomé não havia crido na ressurreição de Jesus, os discípulos estavam num jantar, salas com portas fechadas, janelas fechadas, de repente Jesus aparece, imediatamente, com o lado ferido e as mãos traspassadas pelos pregos. E ele diz: Tomé, põe a mão aqui. Você precisa crer, você precisa ver para crer. Felizes são aqueles que creem sem precisar ver. E aí Tomé naquele momento se prostra diante de Jesus e faz uma bela confissão: Senhor meu e Deus meu. Noutras ocasiões, Jesus aparece aos seus discípulos depois de ressurreto, sem o lado ferido e sem as mãos traspassadas.
Noutra ocasião, os discípulos estão a caminho da pequena aldeia de Emaús, no dia mesmo de sua ressurreição. O texto de Lucas diz que os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer aquele homem que com eles caminhava. Mas na medida em que Jesus ia pregando o Evangelho, mostrando como toda a Escritura do Antigo Testamento falou sobre a sua morte, o coração dos discípulos se aquecia. Até que, na celebração da refeição, depois que Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. O mesmo Jesus, com um corpo 100% humano, 40 dias depois da sua ressurreição, leva os seus discípulos para o alto de um monte. Atos capítulo 1 nos diz isso. Cerca de 500 pessoas estão presenciando o que acontecerá, que é algo majestoso. E Jesus, 100% homem, mesmo depois de ressurreto, mas também 100% Deus, ele sobe até os céus, ele flutua até os céus, ele voa até os céus. Note que um ser humano, um ser terreno, de natureza carnal, vinda do pó da terra, que herdou a genética 100% de Adão, não consegue fazer isso. A natureza de Jesus, embora humana, também é divina. E por ser divina, é celestial. E é por isso que Paulo diz, a gente não consegue compreender exaustivamente como será a natureza do corpo da ressurreição. O que a gente pode afirmar é que será glorioso. E aí Paulo começa utilizando a imagem da agricultura. Olha o grão de trigo. Você pega o grão de trigo, você sabe que tem o potencial do trigo, daquela planta grande, robusta, que produzirá muita vida. Mas para aquela planta nascer, esse grãozinho precisa morrer. Assim será a nossa ressurreição. O homem natural que descende de Adão, que comunga dessa natureza terrena, morrerá. E quando nós ressuscitarmos em Cristo, nós ressuscitaremos numa natureza diferente, uma natureza gloriosa. A nossa natureza será diferente porque há diferenças até entre elementos que Deus colocou no universo. Aí Paulo cita, existe uma diferença entre o astro Sol do astro Lua. Até entre astros existem diferenças em sua natureza. O Sol possui luz própria, ele queima, ele ilumina. A Lua não possui luz própria, ela tem uma natureza diferente. Por ter uma natureza diferente, ela possui uma finalidade e uma função diferente. Paulo cita esses argumentos para dizer o seguinte: há diferença, inclusive entre corpos celestiais. Uma é a glória de um corpo, do Sol, outra é a glória da Lua. Uma é a glória de uma árvore que produz maçã, outra é a glória de uma outra planta que produz tomates, cada um com a sua finalidade diferente. Assim também será o corpo da nossa ressurreição. Ele será completamente distinto em sua natureza do corpo que nós temos hoje, embora ele carregue algumas semelhanças. Pastor, confundiu tudo aqui agora. Como é que o corpo celestial será completamente distinto e ao mesmo tempo semelhante? Será semelhante no fato de que a Margarida continuará sendo a Margarida. A identidade dela, como filha de Deus, jamais se perderá. Lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, conhecida por Deus antes da fundação do mundo, habitada pelo Espírito Santo. Contudo, a Margarida será revestida de um corpo celestial, um corpo de dignidade completamente diferente do atual corpo que ela possui e que eu e você possuímos. Um corpo que experimenta o envelhecimento, passível de adoecer e de morrer. Nós receberemos um corpo celestial. Este corpo será dotado, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus, de alguns elementos extraordinários. Como eu bem disse a vocês, Jesus desaparecia e reaparecia. Jesus subia até os céus. Pastor, nós vamos voar? Eu não sei como é que vai ser isso.
Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos diz que quando Jesus voltar, nós subiremos até o céu e o receberemos entre as nuvens. O que eu sei é que haverá uma perfeita harmonia entre nós e todo o restante da criação. A Bíblia diz, na linguagem profética, que o lobo vai andar com o cordeiro, o leão vai andar com a ovelhinha, a criança vai poder colocar a mão no buraco de uma cobra, não vai ser picada. É claro que possivelmente não existirão crianças ali, mas essas imagens bíblicas, elas querem ensinar que toda e qualquer resquício de hostilidade, de perigo, de pecado, não existirão mais nos novos céus e na nova terra. Nós teremos um corpo de natureza diferente, natureza gloriosa, natureza excelsa, em novos céus e nova terra. Não estaremos entre nuvens com asinha, tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem, porque isso seria um céu muito monótono. O céu será algo dinâmico. Os céus, a Bíblia diz que é esta estrutura universal construída por Deus, refeita. O Éden que foi perdido em Gênesis 3, e Éden significa lugar de delícias, será reconstruído e elevado à sua plenitude. Nós habitaremos para todo sempre com Deus, e será uma vida eterna de muita atividade humana. As limitações do pecado serão removidas. As limitações da enfermidade não mais existirão. Não existirá mais velhice, não existirá mais ganância, não existirá mais cobiça, tanta maldade contra crianças. Quando Cristo voltar e nos ressuscitar, Ele estabelecerá 2 impedimentos no céu, nos novos céus e na nova terra. O impedimento de pecar e o impedimento de morrer. E o céu será aqui, numa vida de trabalho. Eu creio que o ser humano continuará desenvolvendo arte, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo cultura, durante toda a eternidade, sem a restrição do pecado, sem os limites que o pecado impõe ao nosso corpo e à nossa mente. Será um novo céu e uma nova terra absolutamente dinâmico, vivo, para todo sempre, com Deus sendo adorado, na medida em que nós fazemos a gerência desse lugar reconstruído para a glória dele. E aí Paulo diz, a concentração de vocês precisa estar focada nesse objetivo. Agora, vocês continuam sendo seres que vieram da herança do pó de Adão. Vocês comungam de toda a natureza de Adão. Vocês ainda morrerão. Mas quando Cristo voltar, os mortos de toda a história passada ressuscitarão em corpos glorificados e corpos incorruptíveis. Os que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus serão transformados simultaneamente ao que Paulo chama de abrir e fechar de olhos, de corpo mortal para corpo imortal, corpo corruptível para corpo incorruptível. Pergunta: o que é este corpo incorruptível e este corpo imortal? É o corpo celestial que nós herdaremos de Jesus Cristo. É o corpo que Ele conquistou para nós, quando quebrou as algemas da morte, ao ressuscitar ao terceiro dia. Quando, sob o poder do Espírito Santo, a pedra foi removida, e Ele transcende, transpõe aquele sepulcro. Quando Jesus ressuscita, Ele se torna o primeiro fruto de uma grande, quase que ilimitada colheita que virá. E esta colheita somos eu e você, que depositamos nossa fé em Cristo Jesus. Vocês entenderam até aqui? Alguma pergunta? Podemos continuar então, olha só, versículo 49. Versículo 48. Como foi o homem terreno, assim também são todos os demais que são feitos do pó da terra. Eu e você, herdando a natureza de Adão. E como é o homem celestial, assim também serão os seres celestiais, e o são os seres celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, com todas as limitações do pecado,
Paulo diz: assim também traremos a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É necessário que, ao ressuscitarmos, comunguemos do corpo glorioso de Jesus, da mesma natureza. Deixa eu reformular aqui, para não incorrer em má compreensão. Nós não teremos o corpo idêntico ao corpo glorioso de Jesus, mas a natureza do nosso corpo celestial será idêntica à natureza do corpo celestial de Jesus, dos elementos desse corpo celestial. Um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo sem a presença do pecado, um corpo sem as manchas do envelhecimento, um corpo glorioso. É necessário que nós comunguemos da natureza do corpo glorioso de Jesus, porque carne e sangue, a natureza em pecado, não pode herdar o reino dos céus. Somente gente aperfeiçoada, glorificada, pode ver a Deus, pode fazer parte do reino de Deus, porque Deus é infinitamente santo. Ninguém pode ver a Deus nessa condição de corpo terreno, corpo carnal, que comunga do pecado e não morrer imediatamente, porque Deus é infinitamente santo. A Bíblia fala sobre isso. Vocês devem se lembrar que lá em Êxodo 32, o povo faz o bezerro de ouro e acontece aquela idolatria, uma orgia religiosa, e Deus se ira com aquele povo. Afinal de contas, havia resgatado o povo de 430 anos de escravidão do Egito. Manifestou 10 sinais espetaculares, com o último, a morte dos primogênitos. Deus conduziu esse povo a pé enxuto, dividindo o mar em 2 colunas de água. E esse povo passou o Mar Vermelho. E no outro dia o povo viu a maior potência militar da época, o Egito, morto na beira da praia, sem o povo de Israel ter levantado uma espada sequer. E aí Deus conduz o seu povo até os pés do Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai. Ali Deus dá as tábuas da aliança, o contrato de casamento ao seu povo. E enquanto Moisés está lá, por 40 dias, o povo está adulterando embaixo, adultério religioso, fazendo bezerro de ouro. Aí Deus diz: eu vou fulminar esse povo. Aí começa a intercessão de Moisés, do capítulo 32 até o capítulo 34. E por fim, na medida em que Moisés intercede, Deus diz: tudo bem, eu não vou destruir o meu povo, eu tenho uma aliança com esse povo. E aí Moisés diz: se é verdade que o Senhor não vai destruir a gente, se é verdade que o Senhor não vai abandonar a gente, então me deixa ver a tua face. Deus diz: não pode, não pode. Ninguém pode ver a minha face, senão vai morrer. Mas eu vou te dar uma prova do meu amor por vocês. Vá até a fenda de determinado monte. Moisés vai até a fenda entre 2 rochas. Quando Deus passa, o que Moisés vê, e é muito difícil falar sobre isso, porque a Bíblia utiliza 2 linguagens. Na teologia são chamadas de antropomórficas e antropopáticas. Pastor, fala português para mim. O que a palavra antropopática significa? Patos. Patos é emoção. A Bíblia utiliza emoções humanas para retratar Deus. Deus chora, Deus se ira, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende. É uma linguagem humana, de emoção humana, que é colocada nas Escrituras para a gente compreender realidades a respeito de Deus. E aí Êxodo, capítulo 34, utiliza uma linguagem antropomórfica, de forma. O texto diz que Deus passa, ele põe as mãos sobre Moisés. Deus não tem mão, ele é espírito. E Moisés vê as costas de Deus de relance. Percebe que o escritor bíblico está dando forma humana a Deus? E Moisés vê só as costas de Deus de relance. E quando Moisés vê as costas de Deus de relance, ele declara: tu és justo, compassivo, bom, santo,
fiel e misericordioso. Mas Moisés não pode ver a face de Deus. Agora, o que será a grande dádiva do céu? Qual é o maior privilégio que nós teremos no céu? Nós veremos a Deus. Nós o conheceremos olho a olho. Para que nós vejamos a Deus, é necessário que nós comunguemos da natureza celestial, dos mesmos elementos da natureza celestial do corpo ressurreto de Jesus. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí Paulo vai seguir dizendo, caminhando para o final do capítulo 15, versículo 51, ele diz: eis que eu vou lhes revelar um mistério. E mistério, gente, é aquilo que você entende como mistério. É algo que antes estava encoberto ao entendimento, à compreensão plena do ser humano, mas que Deus agora, nesse estágio da revelação, tirou o véu e deu a conhecer a cada um de nós. Eu vou revelar a vocês o que vai acontecer. Para que isso fortaleça a fé de vocês, alimente vocês ao enfrentarem o dia a dia sob o sol desse mundo ainda marcado pela maldição do pecado. E o mistério que Paulo revela é este: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos passaremos pela morte. Mas uma coisa é certa: todos seremos transformados. E qual será o tempo dessa transformação? Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos. Será algo simultâneo, algo rápido, sem dar para contabilizar no tempo. Ao ressoar da última trombeta. Essa imagem da última trombeta é uma imagem das profecias bíblicas para dizer que um evento universal, todo olho verá, ocorrerá anunciando que o rei chegou. Cristo virá. E ao chegar, todos saberão. Para o povo de Deus será um dia de glória. Para aqueles que não são de Cristo será um dia de trevas, de choro, de ranger de dente, de desespero. Apocalipse utiliza uma linguagem extremamente forte e marcante, que os ímpios, os cruéis, os arrogantes, os imperadores, os príncipes, os poderosos, os corruptos, os corruptores, se esconderão debaixo das montanhas e dirão: caiam sobre nós, esmague-nos. Eles preferirão ser esmagados por pedras do que comparecer diante do rei, a quem afrontaram com suas vidas todos os dias. Mas o apóstolo Paulo também segue dizendo que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, quem são esses nós? Os que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus, seremos transformados. E aqui eu quero abrir um rápido parênteses. A vinda de Cristo, o retorno de Cristo, não é imediato, mas é iminente. O retorno de Cristo não é imediato, mas é iminente. Qual a diferença disso? Se eu dissesse ao Léo, o retorno de Cristo é imediato, significa que eu tenho certeza que nos próximos minutos ele está retornando. Mas quando eu digo o retorno de Cristo é iminente, significa que pode acontecer a qualquer momento. Esta convicção estava enraizada no coração de todos os apóstolos. O próprio Paulo nutria a esperança de que durante os seus dias de vida, Cristo retornaria. Ele não tinha certeza, ele nutria a esperança. Os mortos serão ressuscitados primeiro e nós, os vivos. E cada geração precisa viver com esta mesma esperança. E nós, os vivos, os que ficarem até o retorno de Jesus, depois da ressurreição dos mortos, seremos transformados de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível. E esta convicção de Paulo, gente, foi dada inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vigiem, orem, porque vocês não sabem que hora que o ladrão entra na casa. Vocês se preparam como? Vigiando o tempo todo, tendo atenção.
O tempo todo vocês observarão o mundo e vocês verão que o mundo parece uma mulher grávida. Guerras, rumores de guerras, terremotos, o esfriamento do amor. E vocês notarão que as contrações elas vão se intensificando, que o mundo vai piorando, o amor se esfriará, as guerras se intensificarão, os rumores de guerra se intensificarão. Vocês ouvirão falar mais sobre atos de crueldade cada vez com mais frequência. Tudo isso não significa que vocês devem apontar a data para o retorno de Jesus, mas tudo isso está chamando vocês para enxergarem uma coisa: Cristo está voltando. A mulher está grávida, as contrações se intensificam, e ao se intensificarem, nós sabemos que aquela mulher cujas contrações estão sendo repetidas no intervalo menor de tempo, significa que o bebê está chegando. Então, vigiem, fiquem sóbrios. Por isso que os apóstolos viviam com a expectativa do retorno não imediato, mas iminente de Jesus. E nós devemos viver com esta mesma expectativa do retorno iminente de Jesus. Haverá uma sequência: os mortos em primeiro lugar, os vivos seguirão os mortos, mas o que vai acontecer é a mesma coisa. Nós seremos, Paulo diz, versículo 52, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual será a natureza dessa transformação? Ele explica no verso 53. É necessário que este corpo corruptível, que comunga da natureza de Adão, do primeiro homem, que envelhece, que cai, que geme, que peca, que sofre, que chora, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Não haverá mais a mancha do pecado. E que este corpo mortal se revista de imortalidade. Aquilo que Adão e Eva e depois toda a descendência seguinte experimentou, nós não experimentaremos mais, que é a morte. Em Gênesis 2, Deus disse: no dia que comerdes, certamente morrerão. Mas Adão e Eva não foram criados para morrer. A morte é uma intrusa na história humana. É uma intrusa. A morte é algo tão radical que só ela consegue realizar o impensável, que é separar a alma do corpo. O corpo é uma unidade que não pode ser separada. Alma e corpo estão fundidos de forma tão intrínseca que se você separa, não existe vida. Deus criou o ser humano como uma unidade inseparável. E a morte foi uma intrusa, e é uma intrusa tão radical que separou aquilo que não deveria ser separado. É por isso que quando nós morremos, o corpo é sepultado, mas nossa alma não morre, porque ela continua representando a nossa identidade radical. E é por isso que quando Cristo retornar, este corpo ressuscitará. Não mais o corpo terreno, mas agora o corpo celestial. Porque aquilo que não deveria acontecer, mas aconteceu, será desfeito. Para que a nossa identidade como seres humanos, mas agora também gozando de natureza celestial, seja realizada. O Renato celestial, a Gisele celestial. Entenderam? Este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Nós não morreremos mais. E por que não morreremos mais? Porque não pecaremos mais. O que gera a morte, gente? É o pecado. O salário do pecado é a morte. Qual é a consequência imediata do pecado? É a morte. Como nós seremos revestidos de imortalidade, significa que Deus restringirá para sempre qualquer possibilidade de pecado. É por isso que nos novos céus e na nova terra, como súditos do reino de Deus, nós não teremos livre arbítrio. Na verdade, nós não temos livre arbítrio. O que é livre arbítrio? O que é um árbitro? Veja bem, está acontecendo um jogo de futebol e você tem um árbitro. Ele apitou. Ele é soberano naquele jogo. Foi pênalti.
pode nem ter sido pênalti. O pessoal ficou uma semana brigando porque não foi pênalti. Aí tem replay, tem isso, tem não sei o quê. E a decisão dele é soberana. Ser árbitro significa que você é soberano sobre sua vida. Você tem a autonomia de decidir: eu pecarei e eu não pecarei. Mas nós não temos mais essa autonomia. A gente não consegue viver sem pecar. A gente pode até se esforçar muito para não pecar, mas eventualmente nós pecaremos. Nós não somos senhores absolutos das nossas vidas. Há muitas limitações. O que nós temos liberdade hoje é para agir, tomar decisões, ir para um lado, casar com a pessoa A, com a pessoa B, optar por aceitar aquele emprego, por não aceitar aquele emprego. Agora, livre arbítrio só existia antes da entrada do pecado. Adão tinha liberdade para resistir à tentação, não comendo do fruto. Quando ele, usando o seu livre arbítrio, come do fruto e morre, ele deixou de ser árbitro, se tornou escravo de Satanás, escravo das paixões. Quando Cristo restaurar todas as coisas, nós continuaremos sem livre arbítrio, graças a Deus, porque Deus retirará a possibilidade da gente pecar. Nós não teremos mais condição de pecar e, por conseguinte, não teremos mais condição de morrer. Agradeço muito a Deus por Ele não ter me deixado livre nesse novo céu e nessa nova terra. Louvado seja Deus por essa notícia tão maravilhosa, né, gente? E aí Paulo, no verso 54, caminha para o final dizendo: quando este corpo nosso, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Qual é a vitória que triunfou sobre a morte? A vitória de Cristo, que ofereceu uma obra perfeita pelos nossos pecados, que triunfou sobre a morte ao terceiro dia porque nunca pecou, e agora está terminando a obra que ele mesmo iniciou. E aí Paulo agora zomba da morte. Paulo é muito corajoso aqui, e ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo faz bullying com a morte, faz chacota com a morte. Paulo cria um poema aqui, avacalhando a morte. E é claro que ele está citando o Antigo Testamento. E por que Paulo avacalha a morte? Por que Paulo ironiza a morte? Porque desde Gênesis 3, é a morte quem avacalha comigo e com você. Desde Gênesis 3, é a morte quem leva a gente que a gente ama. É a morte quem nos leva. É a morte que priva pais repentinamente de verem seus filhos crescerem. É a morte que priva filhos de pais. É a morte que priva amigos de amigos. É a morte que causa um dano, um terror, um pavor enorme sobre a raça humana. Desde Gênesis 3, a morte vem com seu aguilhão, que é aquela lâmina descendo, partindo a cabeça do corpo, separando o inseparável. E agora Paulo diz: quando Cristo voltar, cadê o seu poder, morte? Foi perdido. Cadê a sua força, morte? Perdeu todo o poder. Cadê a sua crueldade, morte? Você agora não tem mais poder para causar medo em ninguém. Porque a vitória do Senhor zombou de você, triunfou sobre você, ridicularizou você, depôs você do seu poder. Louvado seja Deus pela vitória de Jesus. E aí Paulo explica por que a morte perdeu o poder. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E aquilo que fortalece o pecado é a lei. Que lei é essa, gente? É a lei da velha natureza em Adão. É a lei da nossa natureza caída. A lei da nossa natureza caída nos condiciona a pecar. E o pecado alimenta a morte. E a morte possui o aguilhão, separar o inseparável, a cabeça do corpo, a alma do corpo. Mas aí Paulo diz: graças a Deus, porque Deus nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem zombou, humilhou, ridicularizou, depôs a morte do seu poder. Diante da convicção que todos os que estão em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados e incorruptíveis. Isto é certo. É que Paulo conclui o seu raciocínio no versículo 58. Portanto,
Note que com essa conjunção conclusiva, Paulo está concluindo o argumento. Pelo fato de nós termos sido transformados em homens e mulheres, repletos com esperança. Pelo fato de Cristo ter nos revestido com a certeza de que herdaremos um corpo celestial, à semelhança do corpo ressurreto e glorificado de Jesus, uma nova natureza. Pelo fato de que herdaremos novos céus e nova terra, Paulo diz, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Como é que nós amadurecemos na vida cristã? Como nós permanecemos firmes em nosso serviço a Cristo, diante das tentações, das pressões, das lutas, das enfermidades, das perdas mais diversas, olhando para aquilo que Cristo destinou a mim e a você. Novos céus, nova terra, num corpo glorificado, num corpo incorruptível. É por isso, e eu quero concluir pedindo que você abra, por último, carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, logo depois da carta aos Colossenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 4, você vai observar que o apóstolo Paulo, dos versos 13 até o versículo 17, ele vai falar sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda de Jesus. E aqui ele fala basicamente a mesma coisa que falou em 1 Coríntios 15. E depois que Paulo fala que Cristo vai voltar, que os mortos ressuscitarão, que nós vamos subir para receber o Senhor, viveremos para todo sempre na presença de Deus. Quando Paulo fala da nossa ressurreição, olha o que ele diz no verso 18. Portanto, uma vez que nós temos a certeza da nossa ressurreição, nós devemos nos consolar uns aos outros. A nossa convicção de ressurreição é a palavra mais poderosa para confortar os que sofrem pelo luto, os que enfrentam a possibilidade da morte em virtude de uma enfermidade severa, aqueles que são perseguidos por conta de sua fé, a ponto de talvez experimentarem o martírio, aqueles que por serem fiéis a Cristo neste mundo sofrem muitos prejuízos. Paulo diz, console todos com estas palavras. Vocês foram feitos cidadãos que herdarão a vida eterna, cidadãos para a ressurreição, para novos céus e nova terra. A morte foi vencida, a morte perdeu o aguilhão, a morte não tem mais poder sobre vocês, a morte não tem mais senhorio sobre vocês. Consolem-se e alegrem-se nessa esperança. É por isso, gente, e eu não sei por que Deus faz essas coisas. Eu tenho visto isso muitas vezes como pastor. Muito isso. A pessoa está doente, gravemente doente, aí pensa, vai morrer. De hoje não passa. Aí de repente, aquela pessoa melhora assim. E muitos familiares ficam até iludidos. Olha, Deus está realizando um milagre, vai curar. Mas no outro dia aquela pessoa morre. Aconteceu isso com a dona Nenzinha. Estava gravíssima. No domingo a mulher acordou assim, conversando com todo mundo. Aí eu fui visitá-la. E eu disse para ele, olha ele, mandei um áudio para ele. Falei, eu não posso falar isso aqui para muita gente não. Mas aproveite esse dia de hoje. Para vocês se despedirem. Para vocês abraçarem, beijarem. Conversarem. Aí eu disse, porque eu já vi acontecer tantas vezes isso. Não sei se vai acontecer ou não. Mas aproveitem esse momento. Talvez Deus está presenteando vocês com a dádiva. E que dádiva é essa? Dos filhos, netos, sobrinhos, amigos, irmãos, poderem se despedir. E foi isso que aconteceu. Domingo, dona Nenzinha tão lúcida. E assim que eu chego, bem no finalzinho da tarde, porque a família inteira ficou visitando ela o dia todo. Até que quando eu cheguei, a acompanhante, a nora disse, sogra, mas a senhora hoje está requisitada, hein? Porque foi visita o dia todo, gente.
E ela lúcida. Assim que eu entrei, ela começou a balbuciar, né? Pastor, aquela música, Deus enviou. E começou a cantar, gente, que coisa linda. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Coisa linda. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Esse é o consolo que nós temos, gente. Um consolo que arrancou do nosso coração o medo da morte, não nos conduz ao desespero. A gente chora, a gente sente pelos que partiram, a gente lamenta, a gente passa por enfermidades emocionais, as lembranças, mas a gente tem consolo, esperança de vida eterna, de ressurreição dentre os mortos. E louvado seja Deus. Console-se com essa esperança, porque esta foi a obra que Cristo realizou por mim e por você. Uma obra tão completa que transcende a morte, triunfa sobre a morte e garante a mim e a você vida eterna. Vamos ter um tempo de oração, agradecendo ao Senhor por isso, louvar ao Senhor por isso, bendizer ao Senhor por essa obra tão maravilhosa. Depois eu impetro a bênção. E aí, que o Papai do Céu cuide de você nesse restante de noite, te dando um bom descanso em seu retorno para casa. Você tem uma noite onde possa renovar as energias para enfrentar a vida debaixo do sol amanhã, mas com a esperança de que venha o que vier, o seu maior problema já foi resolvido. Você foi destinado a receber do Senhor um corpo celestial, uma nova natureza. E isso está prestes a chegar, viu? Para mim e para você. E louvado seja Deus por isso.